Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira e estarei trazendo para vocês uma sequência de aulas didáticas a respeito de vetores. Na aula de hoje, nós iremos ver a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Quando nos referimos a grandezas físicas, nós estamos referindo a entes matemáticos que são capazes de descrever alguma propriedade, característica ou até mesmo algum evento natural que está sendo observado. Além disso, a ideia de trabalhar com grandezas é simplesmente auxiliar na descrição e explicação de fenômenos naturais, os quais, por sua vez, são o objeto de estudo da física. As grandezas físicas, elas são divididas em grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Além disso, a gente pode também classificar essas grandezas físicas como grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas o que cada uma dessas grandezas tem de diferente entre si? Quando a gente está se referindo de grandezas escalares, a gente está se referindo a grandezas que possuem intensidade. Como assim intensidade? São grandezas que possuem um valor, ou seja, elas possuem um número que estão relacionadas a elas. Essas grandezas escalares, elas por sua vez, elas conseguem ser representadas unicamente por esse valor, ou seja, pela sua intensidade. Alguns exemplos de grandezas escalares que a gente pode citar é, por exemplo, a massa de um corpo. A massa de um corpo, que tem como unidade o quilograma, o grama, a tonelada, ela é representada apenas por um número, por um único valor. Então eu posso ter 10 gramas de feijão, eu posso ter 1 tonelada de algodão, notem que em ambas essas situações a gente está representando a nossa grandeza física, que é a massa, por um valor. Da mesma forma, a gente tem também o tempo. O tempo também é uma grandeza escalar. Ele pode ser medido em minutos, em segundos, em horas, em dias. Não é isso? A gente fala 1 ano e 35 dias. Nós também podemos falar 12 horas e 35 minutos. Então, notem também que para o tempo a gente está utilizando apenas um valor para representar essa grandeza escalar. Ano, mas o ano ele está seguido de um valor, um número. Já para as grandezas vetoriais, o que é que há de diferente? No caso das grandezas vetoriais, não somente a intensidade é suficiente para poder descrever essa grandeza, esse fenômeno, essa propriedade, essa característica física que está sendo observada. Então ela vai possuir sim uma intensidade, mas ela também vai ser orientada, ela vai ter uma orientação. E quando a gente fala de orientação, a gente está querendo se referir a uma direção e a um sentido. O que nós entendemos por direção? Quando nós nos referimos à direção, nós temos a direção horizontal
nós temos a direção vertical e nós temos uma direção que é uma composição de uma parte horizontal e uma parte vertical, que nós chamamos de diagonal. Quando nos referimos ao sentido, aí nós podemos adotar vários significados, a depender da nossa necessidade. O sentido, ele vai dar uma ideia de orientação simetricamente oposta. Como assim? Vejam, a gente pode ter um sentido para frente e o oposto de para frente seria para trás. Nós podemos ter para cima, como também temos o oposto, para baixo. Temos para a direita, como também temos o seu oposto, esquerda. Além disso, nós podemos tratar o sentido de uma maneira geográfica. Se a gente pega lá a rosa dos ventos, a gente tem o sentido norte e o seu oposto, o sul. Temos o leste e também temos o seu oposto, o oeste. Além disso, temos outras composições, como nordeste, sudeste, sudoeste, que fazem parte dessa questão do sentido, mas voltadas para uma orientação geográfica. Na física, é mais comum que nós adotemos esses dois tipos de sentido aqui, ó, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Mas nada impede que nós utilizemos também a questão do norte e sul ou de leste e oeste. Também nada nos impede que a gente trate de frente ou trás. Certo? O que é importante a gente saber? É importante a gente saber que além de uma intensidade, e como eu já havia falado para vocês, além de um número, um valor, as grandezas vetoriais, elas possuem também uma orientação. E essa orientação ela pode ser dividida em direção e sentido. Então, existem coisas que são observadas, propriedades, eventos físicos que são observados, que não somente o número, ou seja, a intensidade, é suficiente para trazer a informação como completo, como no caso da massa ou do tempo. Como a gente viu, apenas o número seria suficiente quando acompanhado da unidade de medida para dar ideia de massa. 10 gramas, 10 toneladas, 1 ano, 35 dias. A gente não precisa falar 10 gramas de feijão para o norte, 10 gramas de feijão para o sul. Ou seja, a gente não precisa orientar, dar um sentido e uma direção para a grandeza física massa. Por quê? Porque 10 gramas de feijão indo para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, vão ser 10 gramas de feijão. Da mesma forma que a gente também não precisa dar uma orientação para o tempo. Se é 1 ano para cima, 1 ano para baixo, não tem lógica a gente falar assim. É 1 ano, é 35 dias, é 10 segundos, é 10 minutos. E quais são os tipos de grandezas que são classificadas como grandezas vetoriais? Eu vou limpar a tela e a gente vai voltar aqui com alguns exemplos de grandezas vetoriais. Então, como a gente já tinha discutido, as grandezas escalares, elas dependem apenas de sua intensidade. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam tanto de uma intensidade, como também necessitam de uma direção e de um sentido.
temos mais duas informações adicionais quando nos tratamos de grandezas vetoriais. E para a gente poder entender melhor essa diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo bem clássico da diferença entre essas duas grandezas. Uma grandeza escalar bastante conhecida é o comprimento. O comprimento, como nós sabemos, ele remete à ideia de dimensão de algum objeto. Por exemplo, a gente pode ter um comprimento de 21 centímetros, de 13 metros, de 45 quilômetros. Além disso, as grandezas derivadas do comprimento, elas também são grandezas escalares, como por exemplo, a área, 25 centímetros quadrados, a gente pode ter 10 quilômetros quadrados. Da mesma forma, o volume. O volume ele pode ser medido em litros, 2 litros, pode ser medido em centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos. Todas essas grandezas são grandezas escalares, que necessitam apenas de um valor, ou seja, uma intensidade, para serem representadas, juntamente, é claro, com as suas respectivas unidades de medida. Por sua vez, uma outra grandeza física que é bastante comum, mas que por sua vez não é uma grandeza escalar, é o que nós chamamos de posição. A posição, ela está muito próxima do comprimento, só que ela tem uma grande diferença com relação ao comprimento. Quando a gente fala de posição, a gente está querendo se referir a algo que vai dar uma ideia da distância que um objeto se encontra, e para que a gente complete a informação a respeito dessa posição, a gente vai ter que também direcionar essa localização desse objeto. Então a gente vai ter que estabelecer uma direção e o sentido além da distância. Essa distância ela está relacionada à intensidade da grandeza, posição. E a direção e o sentido, ele vai ajudar a localizar o objeto em um determinado ponto. Como um exemplo, eu vou dizer para vocês que existe um livro a 2 metros de distância de vocês. Então, se eu imagino que a distância de 2 metros, significa dizer que em qualquer ponto sobre uma circunferência de raio de 2 metros, esse livro pode estar localizado próximo a vocês. Então vocês não vão saber exatamente qual é a posição desse livro. Vocês só sabem informações a respeito da distância, a qual, por sua vez, também é uma grandeza escalar. A grandeza física distância, ela está muito mais próxima ao comprimento do que a posição. Até porque a distância entre 2 pontos é o comprimento do segmento de reta que separa esses 2 pontos. Então, se eu falo para vocês que o livro está a 2 metros de vocês, vocês não sabem exatamente a localização desse livro, ou seja, a posição desse livro. A única coisa que vocês sabem é que ele está a 2 metros de distância. Para que vocês localizem com exatidão esse livro, o que é preciso ser feito? É preciso que eu fale para vocês a localização desse livro. E para isso, é preciso que eu oriente
vocês com uma direção e um sentido. Se eu digo para vocês que o livro ele está a uma distância de 2 metros e que ele está orientado horizontalmente com relação a vocês, vocês ainda não conseguem definir com 100% de certeza onde é que o livro está. Por quê? Porque o livro ele pode tanto estar acima de vocês, como ele pode estar abaixo de vocês. Se a gente utiliza uma orientação geográfica aqui entre norte, sul, leste e oeste, o livro ele pode estar 2 metros ao norte de vocês ou ele pode estar 2 metros ao sul de vocês. Veja que a informação ela só vai estar completa quando, além da direção, eu fornecer para vocês o sentido. Então, se eu digo para vocês que o livro está a 2 metros de vocês, em uma direção horizontal, cujo sentido é o sul, o que vai acontecer? Vocês vão saber identificar exatamente onde é que o livro está localizado, ou seja, a sua posição. Então vejam que a posição é uma grandeza física que necessita de uma intensidade, uma direção e um sentido, diferentemente do comprimento, que necessita apenas de uma intensidade. Então, com esse vídeo de hoje, conseguimos observar as principais diferenças entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E nas próximas aulas, a gente vai dar sequência a esse assunto, fazendo com que vocês entendam como essas grandezas elas são representadas, como é que a gente consegue fazer operações matemáticas com esses tipos de grandeza e como é que a gente pode aplicar essas grandezas vetoriais e as propriedades dessas grandezas vetoriais nos problemas de física. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula. E quem gostou, dá um like aí e ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.